Se ela insistir em tocar a campainha, eu chamo a polícia. Foi o que o porteiro murmurou no interfone, sem saber que eu estava com a Sofia no colo, metade acordada, metade sonho, pedindo leite. Eu ouvi a frase pelo eco do hall, aquela espuma de som que sobe pelas escadas de serviço e ocupa o corredor como cheiro de fritura. 00:52. Ipanema tinha parado, mas a nossa portaria, não. A luz fria do corredor recortava a figura dela, casaco dobrado no braço, uma caixa de yakisoba colada ao peito, expressão de quem alterna entre rir do azar e chorar de frio. Não havia salto alto, não havia maquiagem perfeita. Havia um cansaço muito humano em pé descalço. O apartamento 804 atrás dela, obstinado e silencioso, como se aquele retângulo de metal tivesse prazer em negar. A senhora é moradora? O porteiro insistiu, já com a prancheta na mão, a caneta batendo de nervoso. Sou. A chave ficou lá dentro e o celular também. A mulher respondeu, com uma calma que me pareceu treinada. Um tipo de calma que as pessoas aprendem para se defender do ridículo. Sofia mexeu na minha camisa. Papai, fome. E eu, que vinha descendo para comprar leite no minimercado 24 horas, estacionei ali, entre o elevador e o dilema. Eu não queria confusão. Em processos de guarda de criança, advogados têm uma imaginação terrível para transformar qualquer episódio em irresponsabilidade. Mas também há coisas que a gente faz antes de pensar no juiz. Ela é minha vizinha. Eu disse. Sem ensaiar, do 804 os dois me olharam. O porteiro, grato por um álibi. A mulher, surpresa por um aliado. E o seu nome? O porteiro, Rafael. Rafael Almeida. 802. O gesto seguinte aconteceu como se minha mão tivesse guardado. Memória própria. Pedi ao porteiro um cabide de arame. Na adolescência, eu desmontava coisas para entender como funcionavam. Um dia, a maioria voltou a funcionar. A fechadura do 804 parecia as que rendiam a velha gambiarra. Deixei a Sofia sentadinha num sofá da recepção com um desenho no celular que não era o meu, era o dela. Um tijolinho com 4 jogos, permitido às emergências. A vizinha se encolheu lado a lado comigo. Mais por vergonha do que por frio. Desculpa te arrastar nisso, Rafael. Ela falou baixo. Pior seria deixar você dormir no corredor. Eu tentei sorrir, como se aquilo fosse rotina. Na verdade, eu tremia de leve, não pelo esforço, mas pelo risco invisível de virar notícia de condomínio. O arame entrou. E não entrou. É sempre assim. A gente imagina uma linha reta. A realidade oferece um labirinto. Lembrei do tempo em que consertei a tranca da casa da minha avó, em Campo Grande, do jeito de ouvir o clique interno, como quem encosta o ouvido num coração. O porteiro pigarreou, o corredor esvaziou. A vizinha recitou quase como mantra. Vai dar certo. Vai dar certo. Deu. Um clique miúdo, um suspiro de metal. E a porta se entregou 1 centímetro. Foi o suficiente para eu apertar o trinco por dentro com o arame. Abri, entreguei a entrada a ela como se fosse um troféu. E ela, gentil e atrapalhada, levantou a caixa de yakisoba como brindando a madrugada. Eu me chamo Marina. Obrigada, Marina. Eu repeti apenas na cabeça, porque falar alto seria íntimo demais. Marina tinha uma voz que já atravessara salas de reunião e também domingos silenciosos. Ela acendeu uma luz amarela de abajur, convidou com o olhar, não com a fala. E eu entrei, só o suficiente para alcançar a Sofia e dizer: deu certo, filha. Sofia sorriu do jeito em que os dentes de leite agradecem ao mundo e voltou a olhar o vídeo do gato, que mia oi, se quiser subir amanhã cedo, eu pago café. Marina disse, é o mínimo. Amanhã cedo, eu acordo muito cedo, respondi. Apressado, como quem precisa justificar uma simplicidade. Mas pode ser padaria da esquina. 8. Ela assentiu. O porteiro anotou algo na prancheta. O nome dela. O meu. Uma hora que seria outra na memória. Quando as portas se fecharam e o silêncio reassumiu posse do corredor, apertei a Sofia contra o peito.
um gesto para me assegurar de que a vida ainda cabia nos meus braços. Na volta, o minimercado tinha luz de aquário e fila de 3. Coloquei o leite no cesto. Enquanto esperava, olhei meu reflexo no freezer de picolés. Barba por fazer, olhos que aprenderam a conversar com o cansaço, a camisa com uma mancha de tinta de caneta infantil. Eu poderia ser um homem qualquer, e eu era. A única coisa que me diferenciava era o compromisso de ser pai sem intervalo comercial. De manhã, eu quase desisti. A mensagem da Exagra chegou cedo, pontual como sol de verão. Rafael, lembre que sábado é a apresentação da Sofia na escola. N.O.C. E por favor mande o comprovante daquele trabalho que falou. Aquele trabalho não era um emprego, era um circuito de concertos, ventiladores, micro-ondas, uma geladeira que abria sozinha, um carrinho de bebê com as rodas tortas. Eu chamava de rede, como quem dá um nome capaz de sustentar. A padaria tinha cheiro de pão de queijo e de gente com pressa de ser normal. Escolhi uma mesa de canto. A Sofia tinha um copo de achocolatado entre as duas mãos, as bochechas ainda acolchoadas de sono. Marina chegou com o cabelo preso, óculos de trabalhar e um moletom que dizia: "Não é café, é estratégia líquida." Rimos, os 3, do acaso. Uma risada que funciona como aperto de mãos. "Obrigada de novo, Rafael." O porteiro disse que isso de abrir porta não é muito permitido, nem muito proibido. Sorry. É só que às vezes a vida não pede licença. Pois é, ela mexeu o café. Posso ser honesta? Eu cheguei ontem do aeroporto lendo um relatório no carro e juro que pensei que, se a porta não abrisse, eu dormiria no hall. Talvez até merecesse. Honesta. A palavra ficou um tempo comigo. Normalmente, quando alguém começa com posso ser honesto, prepara um golpe. O dela soou como descanso. Eu quis ser honesto também. Mas honestidade demais, em público vira confissão. Preferi ficar com pedaços. Trabalho com concertos. Eu vi coisas quebradas. E funciona o suficiente para pagar o leite. Às vezes, sobra para um sanduíche caprichado de sexta. Olhei a Sofia, que precisava de sanduíches caprichados quase todos os dias. Ela hesitou, e nessa hesitação coube uma sala de espelhos. Ontem não me apresentei direito. Sou a Marina Santos. O sobrenome chegou como quem fecha um circuito. Santos. Não qualquer Santos, a Marina Santos. Eu já tinha visto aquela cara simplificada em reportagens de revista de avião. A líder que dorme 4 horas e resolve em 2 o que levaria um time a semana inteira. Na hora, a vergonha subiu pelo meu pescoço. Eu quis esconder os cadarços velhos do meu tênis. Prazer. Respirei. Eu sou o Rafael, que não sai em revista, mas conserto bem as coisas de quem sai. Marina riu. Não do que eu disse, mas do jeito como escapei de uma armadilha. E foi nessa risada que a conversa achou o ritmo. Falamos do prédio antigo, dos apartamentos com janelas que batem com vento nordeste, dos alarmes que cantam sozinhos às 3 da manhã. Eu descobri que Marina também morava ali. Havia menos tempo do que seu sobrenome sugeria. Era morar perto do mar, sem que o mar entrasse na agenda. Ela perguntou da Sofia. Eu disse da apresentação na escola, do figurino de borboleta que não podia rasgar. 1 hora depois, a xícara estava vazia. A padaria já tinha girado 2 vezes de clientela, e eu não sentia vontade de ir embora. Quando nos despedimos, ela estendeu a mão, e ao segurar, deixou junto um cartão. Não era cartão de visita. Era uma espécie de convite sobressalente. Eu tenho pensado em coisa de impacto. Comunidade. Sabe? Minha empresa faz. Mas às vezes parece que é para inglês ver. Você conserta. E consertar é um verbo bonito. Talvez a gente pudesse... Buscou a palavra certa menos amplificar. Eu não peguei o cartão por educação. Peguei porque, por um instante, eu acreditei. E acreditar, no meu dicionário, significa assumir riscos com as mãos limpas. Guardei o pedaço de papel no bolso como quem guarda um prego que pode sustentar um quadro numa parede vazia. À noite, o condomínio devolveu a conta. O porteiro me chamou.
e avisou que, por protocolo, tinha registrado o episódio da abertura de porta. Nada de punição, só a nota. Eu assinei o papel com letra firme. Depois, subi com a Sofia, que queria repetir o vídeo do gato que miaoi. No corredor, antes da porta do 802, encontrei Marina chegando com sacolas de mercado. Ela sorriu cansada. Eu ofereci ajuda. Ela, pela primeira vez, aceitou, sem fazer aquela pausa que os adultos fazem para não parecerem fracos. Obrigada, vizinho. De nada, vizinha. No instante em que encostamos as compras na bancada da cozinha dela, um gato verdadeiro apareceu, como se tivesse saído do vídeo, e roçou na canela da Sofia. A menina riu, e eu fui tomado por uma paz boba, dessas que a gente tem quando algo está por 1 milímetro no lugar, a porta aberta, o leite na geladeira, uma criança rindo, o silêncio que não pressiona. Mais tarde, recebi mensagem. Amanhã, 14 horas, consegue passar no subsolo? Quero te mostrar um espaço. Eu li 3 vezes, para ter certeza de que era convite e não teste. Consigo, respondi. E fiquei pensando que às vezes, a vida de quem conserta é aceitar ver o quebrado de frente. Adormeci, ouvindo Sofia respirar forte, mãozinha aberta como quem segura vento. Entre um suspiro e outro, eu fiz um inventário. A anotação do condomínio, a apresentação de sábado, a possibilidade de um trabalho que não fosse remendo, mas estrutura. Fechei os olhos com um pensamento que vinha desde a adolescência. Quando eu abria rádios para ver o motor, quase tudo tem um parafuso certo. E quase todo parafuso aceita um cuidado. O subsolo do prédio tinha cheiro de tinta antiga e promessas interrompidas. Marina acendeu as luzes do antigo bicicletário desativado. Espaço de sobra, tomadas nas paredes, uma pia torta, um portão que rangia talvez. Eu tive vontade de medir com as mãos, como sempre faço. 2 palmos, daqui ao poste. 3 da bancada à parede, dá para virar oficina menos. Eu disse, antes de perceber que estava me oferecendo, oficina comunitária. Ela completou, conserta aí. O nome me pegou de surpresa, porque era exatamente o que eu dizia quando alguém ligava pedindo ajuda. Traz aqui que a gente conserta aí. A gente, na verdade, era eu e às vezes um amigo que aparecia em troca de pizza. Marina falou em ferramentas, em cursos de final de semana para pais e mães solos, em parceria com a escola da Sofia para ensinar crianças a trocar pneu de bicicleta sem medo. Falou com precisão de planilha e um brilho que não cabia numa planilha. Eu quis acreditar. Ao mesmo tempo, uma voz velha, daquelas que aprendem a sobreviver em quem conta a moeda, sussurrou: Cuidado, Rafael. O mundo dos grandes às vezes chama de parceria aquilo que, traduzido, é vitrine. Olhei para Marina procurando o sujeito por trás do sobrenome. O que vi foi alguém com o corpo cansado e a cabeça à frente. Quase como se pedisse desculpas por pensar rápido. A primeira semana foi de poeira. Eu desmontei prateleiras velhas. Desparafusei um universo de ferrugem. Ajustei a porta até ela parar de cantar aquela nota desafinada. Sofia me ajudava aos sábados com uma seriedade de gente que carimba passaporte. A cada peça encaixada, eu sentia meu peito abrir 1 centímetro a mais. Não era só oficina. Era um lugar onde o meu ofício cabia com o nome completo. Nomeou disso o mundo de cima. Começou a descer a escada. Um assessor de imprensa de Marina apareceu com perguntas. Uma moça de Arrac falou em horas voluntárias dos funcionários. Um jurídico enviou termos. Eu não tinha medo de papel. Eu tinha medo de promessas que, quando escritas, perdem a gentileza, Rafa. A gente precisa comunicar isso direito, disse Marina, numa tarde de quinta. Eu sei comunicar com martelo, respondi. Meio de brincadeira, meio de desabafo. Eu sei. Ela sorriu. Por isso preciso de você, do jeito que você é, não do jeito que as pessoas acham que você deve ser. A frase ficou em mim como parafuso com rosca perfeita. No dia seguinte, eu dei a primeira oficina. Como ouvir um clique. Ensinei 3 senhores e 2 senhoras a reconhecer quando uma fechadura pede óleo e quando pede ouvido. Sofia, no canto, desenhou asas em bicicletas. À noite,
Recebi mensagem da ex. Minha mãe disse que você está se metendo com a tal da empresária. Tomara que isso não atrapalhe nossa audiência na vara. Eu escrevi e apaguei 4 respostas. No fim, mandei a única que fazia sentido. O que eu quero é estabilidade para Sofia. O resto é barulho. Marina, por sua vez, tinha o próprio barulho. Uma viagem relâmpago, uma entrevista, um conselho que queria números mais rápidos do que madeira seca, pega verniz. Quando nos víamos, era no corredor. E ali as palavras eram de uso delicado. Palavras grandes demais quebram cantos de parede. Numa dessas noites, quando eu fechava o cadeado da oficina, ela apareceu com um capacete de bicicleta na mão. É da Sofia, me entregou. Tamanho certo. Não briga comigo. Sei que pai quer escolher essas coisas. Mas esse aqui tem uma tecnologia ótima para impacto lateral. Obrigado. Obrigado, disse. E quis dizer muito mais. Quis dizer que reconhecimento também protege cabeça. No sábado seguinte, a escola encheu de borboletas com asas de Eva. Sofia, de capacete novo na mochila, dançou com uma seriedade de quem sabe que o mundo observa. Eu filmei com um celular velho e chorei por dentro onde ninguém vê quando. Saímos. Ela quis andar de bique na praça. Eu chequei 2 vezes o aperto dos freios, 3 vezes a fivela do capacete e soltei. Por alguns segundos, o sol fez a bicicleta parecer uma coisa inventada para minha filha. Então, o susto. Uma criança cruzou na frente. Sofia desviou torto, o guidão virou mais do que devia e ela caiu. O barulho do meu nome, papai! Bateu dentro, onde os sons não têm eco. Corri, ajoelhei, vi o joelho ralado, o choro com raiva de si mesma. Segurei a nuca, conferi se o capacete tinha marca. Tinha um arranhão lateral, exatamente onde Marina disse que protegia mais. Respirei. Respirei de novo. Ensinei a Sofia a respirar. Levantei a bicicleta. Ela quis tentar de novo. Esse é o tipo de coragem que a gente não aprende em curso à noite. A mensagem do assessor. Rafael, segunda 10 horas, fotos com a imprensa na oficina. Importante, eu respondi que sim. Mas segunda, às 9h50, a escola ligou. Sofia está com febre. Eu nem pensei. Virei as costas para a câmera que montavam. Peguei o metrô. Atravessei a cidade como se cada semáforo fosse prego no meu caminho. Segurei minha filha quente no colo de novo, como na noite do corredor. E lembrei que certas prioridades não precisam de release. Quando voltei ao subsolo, o assessor estava com a boca torta de desagrado. Assim a gente perde o timing da notícia, Rafael. Timing da notícia, eu perco. Respondi. O da febre da minha filha... Não, Marina. Do fundo, ouviu, ela não me defendeu, nem me repreendeu. Só disse, depois eu ligo. E ligou, horas mais tarde, para dizer, obrigada por existir exatamente do jeito que existe. A gente remarca, as manchetes vieram tortas, claro. Empresária bilionária encontra herói misterioso. No subsolo. Pai solteiro abandona coletiva por causa de resfriado. Gargalhei, sem humor. A internet é uma oficina onde todos se acham técnicos. Na terça, meu telefone, que raramente toca, virou feira. Repórteres querendo a emoção daquele clique na fechadura. Eu disse que emoção boa não gosta de microfone. Marina apareceu no 802 no fim da tarde, sem alarde. Posso entrar? Pode. Minha casa estava do jeito usual. Brinquedos organizados por uma lógica que só Sofia e eu entendíamos. Uma panela no fogão prometendo macarrão. 2 contas pagas no clipe e uma aguardando a coragem. A gente vai assinar um memorando de entendimento. Ela começou entre a Fundação Santos e o Conserta Aí. Quero que o seu nome esteja como proponente e coordenador. Eu encostei a mão na mesa, sentindo o peso das palavras. E o assessor vai aprender a perder timing de notícia quando a notícia é vida. Ela respondeu, sem raiva, apenas com decisão. Lemos o documento juntos. Eu pedi 2 coisas. 1, que não se fizesse de pobreza cenário. 2, que nenhuma história da oficina virasse propaganda sem o consentimento de quem viveu.
Marina acrescentou uma terceira, que a oficina fosse também escola para jovens aprendizes remunerados. Assinamos numa alegria quieta, dessas que não precisam de champanhe. Sofia bateu palmas porque achou que era aniversário de alguém. Talvez fosse mesmo o nosso. Na semana da audiência da vara de família, eu me preparei como quem revisa uma máquina, parafuso por parafuso. 2 testemunhos, o porteiro e a diretora da escola. Os recibos, o cronograma da oficina, fotos da Sofia de capacete e de asa de borboleta. Do outro lado, a mãe dela trouxe boas intenções e uma proposta de divisão de tempo que tratava a criança como calendário. O juiz tinha olhos de quem já viu muitos amores falharem e muitas crianças sobreviverem. No meu depoimento, eu disse pouco e devagar que não sou perfeito, que erro medidas que às vezes a fivela trava, que a vida não vem com manual, mas que eu acordo todos os dias disposto a ler o mundo com a chave de fenda certa quando a sentença saiu. Não era vitória de ninguém. Era guarda compartilhada, com arranjos práticos e uma recomendação para manter a estabilidade escolar. Chorei no banheiro do fórum, aquele choro que escorre por dentro e limpa resíduos. Marina me esperou do lado de fora, encostada numa pilastra. E, quando me viu, só abriu os braços do tamanho exato da minha tristeza. Abraços assim consertam mais do que o jornal sabe escrever. A oficina, aos poucos, virou bairro. Gente chegou com torradeira, saiu com autoestima. Entrou com bicicleta manca, saiu com 2 pernas firmes. Jovens aprendizes descobriram que o primeiro salário, por menor que seja, compra mais do que coisa. Compra visão. Nas tardes de vento, Sofia aparecia para me mostrar uma figurinha nova, e eu fazia de conta que estava surpreso toda vez. No mural, colamos um cartaz. Reparar é aprender a dizer ainda dá. E Marina? Marina continuou sendo a pessoa que o sobrenome promete e a mulher que a madrugada revelou. Não viramos casal de novela. Viramos parceria de gente que, quando a porta emperra, não muda de assunto. De vez em quando, jantávamos os 3, eu, ela e a Sofia que pedia yakisoba como quem domina os símbolos. Nessas horas, eu olhava a porta da cozinha e lembrava da primeira noite. O clique, a dobra mínima entre o impossível e o possível. Uma tarde, o porteiro subiu com um pacote, um quadro emoldurado, a foto granulada da primeira oficina com a legenda escrita, a mão da Sofia. Papai ensina a ouvir. Eu pendurei na parede com cuidado de quem estica cada fio da vida. E, enquanto o prego encontrava o gesso, eu pensei naquelas palavras que me atravessaram meses atrás. Quase tudo tem um parafuso, certo? E quase todo parafuso aceita um cuidado. Talvez as pessoas também, no final do ano. Fizemos um mutirão conserta o Natal. Brinquedos quebrados ganharam parafusos novos. Bonecas voltaram a piscar, carrinhos voltaram a ter rodas. Marina apareceu com um caixa de luzinhas que piscavam menos do que prometiam. Nós as abrimos juntos, entendemos o circuito, trocamos uma pecinha. Quando a árvore acendeu inteira, a praça fez aquele uníssono que salva os dias. Sofia correu em volta, sem cair, e me abraçou as pernas. No rosto de Marina havia uma luz que não dependia de tomada. Eu não sei o que os jornais escreveram depois. Talvez CEO humaniza inovação. Talvez comunidade ganhe espaço. Eu, que não sou manchete, sei dizer de outro jeito. Numa noite, uma porta se recusou a abrir. Outra noite. Muitas outras. A gente aprendeu a não desistir no primeiro estalo. E se você me perguntar o que ficou, eu respondo como quem devolve uma ferramenta ao lugar certo. Ficou um jeito de olhar, de ver no quebrado uma oportunidade honesta de juntar as partes, sem transformar a dor em palco. Ficou o barulho bom de um clique que, ouvindo bem, parece palavra. Vai. Ficou também a certeza de que, quando alguém segura seu nome sem torcer, a vida, por 1 milímetro, se alinha. O verão chegou com o tipo de calor que cola pensamento no teto. A oficina cheirava a madeira requemelixada, e a uma paciência que eu não sabia que tinha. Os jovens aprendizes já sabiam procurar o defeito pelo som. Ouve, não apressa. E, quando eu me distraía, pegava um deles falando com a torradeira como se fosse gente. O que é que você quer me dizer em... Era bonito de ver. Quando a técnica vira linguagem,
A mão entende o mundo. Numa tarde de terça, Marina apareceu sem pressa, e com um envelope de papel pardo. Senti que ali dentro havia um convite e uma ameaça. Não por ela, mas pelo tamanho das palavras que às vezes vinham junto com a firma dela. Posso? Ela perguntou. E eu fiz que sim com a cabeça, limpando a bancada com um pano. Como quem organiza também os pensamentos, o conselho aprovou um aporte maior para a oficina menos. Ela disse, abrindo o envelope, TR. Esse? Anos. Sala de aula de verdade, bolsas, ferramentas decentes, seguro para todos. Mas a palavra parou no ar como parafuso meio entrado. Querem um indicador de escala. Replicar em 5 bairros até o fim do ano. Eu passei a mão na nuca. Escala, palavra boa, quando é pão. Perigosa, quando é afeto. Em silêncio, levantei o olhar para o mural. As fotos de quem veio consertar rádio e saiu consertado de dentro não cabiam em gráfico. Ao mesmo tempo eu queria futuro. Não para mim apenas, mas para a ideia. Dá para crescer sem virar vitrine? Perguntei. Marina mordeu o lábio. Coisa rara nela. Dá. Se a gente aceitar crescer menos do que eles querem e melhor do que eles imaginam. Ficamos alguns segundos, encostados, na mesma dúvida, feito 2 pessoas, segurando a mesma porta empenada de pontos diferentes. O telefone dela vibrou e parou. O meu ficou quieto como sempre. Foi quando Sofia apareceu correndo com uma pulseira de miçangas na mão. Papai, fiz para Marina, e colocou no pulso dela. Que cor é essa? Marina perguntou. Cor de devagar. Dá certo. Sofia respondeu. Séria. Eu ri. Às vezes, minha filha faz o serviço dos adultos com meia dúzia de sílabas. Marina respirou fundo. A pulseira ficou grande no braço dela. Um lembrete de escola primária, no meio de um mundo de reuniões. Fechado, ela disse. A gente vai escrever no contrato escala do tamanho da ética. Quem topar, vem. Quem não topar, que conte outra história. 2 semanas depois, o Rio decidiu que chover era um verbo sem moderação. O céu despencou em faixas, e à noite, a luz acabou no quarteirão. No prédio, o elevador travou entre 2 andares. O porteiro ligou para mim como quem chama bombeiro. Rafael, tem gente presa. Corri com a lanterna do celular, chaves de fenda, no bolso e o coração. Lembrando que medo também é um sistema elétrico. No 5º andar, 2 vizinhas tentavam falar com quem estava dentro. Um silêncio de aquário respondia. Daitei noche. Encostei o ouvido na porta do elevador. O barulho dizia. Motor parado. Freio de segurança acionado. Gente dentro respirando mais rápido do que o ar merecia. Fiz sinal para todo mundo recuar um pouco. Não por segurança menos que era necessária menos, mas para diminuir o pânico coletivo, que é pior do que curto-circuito. Tem uma criança aqui. Uma voz de homem veio abafada. Ela está assustando. Pensei em Sofia, no capacete, no arranhão que não atravessou. Falei com firmeza baixa, que é o jeito que uso para ajustar parafuso teimoso. Meu nome é Rafael. Eu estou do lado de fora. A gente vai resolver com calma. Respira comigo. 4 segundos entrando, 4 eu saindo. Enquanto contava, minhas mãos começaram o trabalho. Destravar a tampa superior do alçapão. Pedir uma escada. Orientar o porteiro a desligar o circuito geral do elevador. Não da rua menos detalhe que separa a gambiarra de procedimento. Marina apareceu encharcada. O moletom colado no corpo. O cabelo pingando. Eu ia mandar ela voltar, mas a cara de... Vou ficar? Evitou desperdício de ordem. Subi pela escada. Usei os braços como alavanca até a tampa ceder um palmo. Vi o brilho do celular de alguém aí dentro. A sombra da criança. O medo feito coisa. Falei mais um pouco. Aquela cantilena de anteparo. E com a ajuda do porteiro, erguemos uma a uma as 2 pessoas. O homem tremia. A menina, não. Criança, quando entende que o adulto sabe o que faz, empresta coragem que não tem. Quando tudo estabilizou, a luz voltou. Como se a cidade fosse caprichosa de propósito. Obrigado, vizinho. O homem disse, com a voz raspando gratidão. Nada, respondi, descendo da escada devagar, para não desafinar o final.
No hall, Marina segurou meu antebraço, e nesse gesto coube menos heroísmo e mais casa. Eu queria dizer 1000 coisas, mas fiquei com uma. Quase tudo tem um parafuso invisível. É ele que sustenta quando o resto falha. Eu sei, ela disse, olhando o pulso com a pulseira de Sofia. Às vezes, o parafuso invisível é alguém. As notícias da enchente tomaram a cidade. Mas a oficina resistiu. Virou abrigo de guarda-chuvas quebrados e de conversas que precisavam secar. Os aprendizes improvisaram uma bancada de secagem de celulares com arroz e paciência. Numa dessas tardes, entrou na oficina um senhor de mãos enormes com uma caixinha de música. A tampa tinha um desenho de bailarina e poeira de décadas. Ele não falou muito. Pediu se dava para ouvir de novo. Abri com cuidado, lubrifiquei o eixo, alinhei a mola. E quando girei a chave, a melodia subiu tímida e inteira. O homem chorou de lado. Sem barulho. Aquelas lágrimas me explicaram o que nenhum conselho de administração entende. Há concertos que não cabem no ECEU. Na mesma semana, a prefeitura convidou a gente para uma parceria, espaço fixo num centro cultural em Campo Grande, meu bairro de infância. A ideia me arrepiou de 2 jeitos. Saudade e responsabilidade. Voltar para onde aprendi meus primeiros cliques era bonito. Montar algo que não fosse surto, mas estrutura, era mais bonito ainda. Marina me olhou com uma pergunta sem som. Vamos? Eu respondi com a cabeça. Às vezes, o sim precisa nascer do corpo. Na véspera da inauguração do novo núcleo, Sofia trouxe da escola um desenho. Uma porta, um coração do outro lado. Uma mão com arame do lado de cá. Embaixo. Em letra grande, abre com cuidado. Colei no mural e fiquei um tempo olhando. Percebi que minha vida tinha virado uma soma de portas cuidadas. A do 804 naquela noite. A do elevador, a da vara de família. A da oficina. E que em todas eu só fiz a mesma coisa. Menos força, mais ouvido na cerimônia. Pouca pompa. Pão com mortadela. Suco de caixa. Risos que não disputam volume. O assessor que implicava com timing apareceu mais humilde. Trouxe fotógrafa que sabia ficar invisível. Marina falou pouco e certo. Eu falei menos ainda. Quem falou mesmo foram as mãos. As que cortam MDF, as que apertam porcas, as que seguram papel de embrulho para brinquedo consertado, as que limpam olho, sem fazer alarde quando a fita, uma fita miúda, de papel crepom menos caiu. Sofia correu e me abraçou à cintura. Marina ficou ao lado, e pela primeira vez, em muito tempo, eu senti que não estava equilibrando mundos, apenas vivendo um que nos cabia. No fundo, um rádio a pilha pegou uma estação velha que tocava bolero. Um senhor e uma senhora ensaiaram passos apertados. Eu soltei uma risada de quem está exatamente no lugar. À noite, de volta ao prédio, a portaria me cumprimentou pelo nome, sem senhor, nem formalidade, sinal de pertencimento. No elevador, agora obediente, eu e Marina subimos em silêncio bom. No 8º, ela segurou a porta por um segundo a mais. Rafael, se um dia a porta emperrar entre nós, a gente promete que não vai forçar? A gente faz o que você me ensinou. Encosta o ouvido e escuta. Eu não soube responder bonito. Só falei, prometo. Ela sorriu e foi embora para o 804. Eu abri o 802, com a chave que já se acostumou a girar sem drama. Sofia foi direto ao quarto. Caiu na cama desenhando com o dedo no ar. Antes de dormir, eu fiquei um tempo sentado à mesa. A luz baixa. O envelope do contrato já com café escorrido numa ponta. Peguei o caderno onde anoto defeitos e soluções e escrevi, como título de um capítulo novo, Parafusos Invisíveis. Embaixo, uma lista que não termina. Tempo, escuta, humildade, ética, parceria. Bairro, Sofia, Marina. Fechei o caderno, lavei a caneca, ajeitei a mochila da escola, apaguei as luzes e, no escuro, ouvi. O prédio tem uma música própria. Tubulação conversando com azulejo. Vento de mar cutucando veneziana. Um teque de metal que dilata e reduz. A cidade inteira é uma máquina que pede cuidado. A gente, aqui dentro, também. Quem sabe seja esse o fim menos ou o começo que eu consigo oferecer.
A permanente decisão de reparar quando o deitei. A respiração de Sofia recortou o quarto, como um metrônomo confiável. Lembrei de tudo que começou com um clique quase ridículo, de madrugada. E de como, desde então, as portas certas resolveram abrir, não porque eu forcei, mas porque eu aprendi a esperar o som. Fechei os olhos com a certeza mansa de quem achou, enfim, o parafuso invisível que sustenta a sua vida. E dormi, como quem termina um concerto sem pressa, guardando a chave de fenda no lugar exato.